Roberto Pompeu de Toledo, A Capital da Solidão, sobre São Paulo. São Paulo, até o final do século XIX, era muito simples, muito pobre, e competia com Campinas. São Paulo começa a crescer como cidade depois das imigrações, da transformação do trabalho escravo em trabalho livre, e como São Paulo tem uma localização especial, e como a gente diz que a cidade é a divisão do trabalho, então você tem comércio, tem que ter fluxos que se cruzam. São Paulo está bem situado, porque é mais próximo do porto, né? Antes não, porque antes o grande comércio era o comércio de mulas para levar do sul para Minas Gerais, por causa das minas de ouro no século XVIII, e isso era Sorocaba, ou Campinas. E Campinas, na certa época, era mais importante que São Paulo, né? Eu não sei se a cidade de vocês aqui, Araras, naquela época não existia. São João da Boa Vista, então, estava longe. Mas esse é de ontem. Mas no século XIX, São Paulo, no final, é que começa a ser cidade, né? Bem, mas depois disso, São Paulo cresceu de uma maneira muito vigorosa. Por quê? Porque houve a industrialização. No começo do século XX, você tem em São Paulo, tem o primeiro censo, que eu me lembro, que eu saiba, de trabalhadores de São Paulo, foi em 1907. Em 1907, 2/3 dos trabalhadores que viviam aqui em São Paulo não eram de origem imigrante, eram espanhóis ou italianos, eles próprios. Então, enquanto você vai ver nos jornais da época, já no fim do século XIX, já aparecem os nomes alemães, enfim, os italianos e tal, artesãos, não sei o quê. Então, São Paulo começa a crescer e se organiza mais ou menos. Essa cidade que se organizou um pouco à la europeia, nesse período, ela durou até o final da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Grande Guerra Mundial, os mais velhos aqui, não sei se, talvez o Roberto Goldman ainda se lembre disso, os outros não creio. Depois da Segunda Grande Guerra Mundial, a mudança em São Paulo foi drástica, porque aí nós tivemos uma corrente migratória fortíssima, interna. Antes tinha a externa, que estava mais ou menos organizada, muito forte, e a administração pública entrou em colapso. E por que vieram para cá, para São Paulo? Os migrantes internos, trabalho, buscar emprego, mas não só hospitais, porque tinha o Hospital das Clínicas, e educação, né? E vieram maciçamente. Tem muitas pesquisas que mostram isso. Por que migrou? Migrou porque quer melhor condição de vida. E a condição de vida na cidade é melhor que no campo. E, pelo menos, como diz aqui, conta com quem casar. É uma diferenciação social muito maior. Mas o fato é que quando São Paulo, nos anos 70, a partir de 60, São Paulo crescia a 5% ao ano. E já tinha 5 milhões de habitantes. São 250 mil pessoas novas por ano. Isso arrebentou a administração pública. A oferta de educação, a oferta de transporte, não tinha como. Era uma massa enorme urbana. Bom, e essa massa urbana também se espraiou pela cidade de uma maneira bastante desordenada. Havia um vereador, Rodolfo Pereira, alguns aqui se lembram dele, que escreveu um trabalho muito interessante sobre o que acontecia nessa época em São Paulo, e o grande criador de bairros em São Paulo foi o especulador de terreno, que faz o bairro longe, depois pressiona a Câmara, porque tem que ter ônibus, não tem eletricidade, a rua não é pavimentada, não tem água encanada, e como isso não obedeceu a plano nenhum, era tudo desorganizado e muito custoso, porque aí vem o setor público tem que prover aqueles bens sociais que não foram planejados, não houve sustentabilidade nenhuma. São Paulo nasceu não, se transformou numa grande metrópole sem sustentabilidade, ou seja, sem olhar adiante o que vai acontecer. Mas adiante não se sabe o que vai fazer e realmente criamos uma situação caótica, aí que nasceu a ideia de periferia das cidades, né? E a periferia pareceria ser um mundo alheio ao mundo da cidade. E as periferias cresceram enormemente e desordenadamente. Bom, só que nós já passamos desse estágio. Hoje as periferias estão integradas, crescentemente integradas a São Paulo, né? Bom, e também a pressão demográfica diminui. Na cidade, estritamente da cidade de São Paulo, já não há mais uma explosão demográfica. Então nós podemos olhar para frente com um pouco mais de esperança de
que nós possamos, se nós formos capazes de imaginar uma cidade mais agradável de se viver, isso se transformar em realidade. Agora, não podemos perder de vista o que é realmente a cidade. A cidade é isso, é mercado, é emprego, etc, etc, mas é também convivência, é regra, é liberdade, é participação. E essa participação hoje não pode mais ser pensada como era no passado. Tem que ser uma participação não, que ela se dá de uma maneira diferente. Isto que o Chico Graziano explicou aqui é muito curioso, porque a participação hoje se dá muitas vezes sem presença direta. Essa relação entre o que ele chamou aqui de ações presenciais e não presenciais é muito complexa, e para os partidos, mas não é só para os partidos, para qualquer organização, e é um problema a ser resolvido. Como é que você vai fazer entrelaçar uma participação que se dá sem a presença física pelos meios eletrônicos, pelas redes, com a outra que requer presença física? Não está muito claro o que pode acontecer no futuro, e nós temos que começar a pensar sobre essa questão. Como é que se vai dar o enlace entre as manifestações que são esporádicas e que se dão através de redes, e que a pessoa se conecta e se desliga também, não é o tempo todo conectado, não tem propriamente o sentido de pertencimento. Quando você está num partido, você pertence ao partido. Quando você está numa rede, mais ou menos. Você pertence mais ou menos, você sai dessa rede e não pertence só a uma, pertence a muitas redes. Essa variabilidade da participação, e como é que você vai combinar essa variabilidade da participação com certas organizações que requerem algum grau de estabilidade. Essa é a dificuldade que os partidos têm. Porque ao mesmo tempo que eles precisam de ter um diretório, a eleição interna, os líderes internos, e que são membros, ele não vai poder, na hora do voto, depender desses, o voto se amplia muito mais, porque a participação hoje é crescente por esses mecanismos que não são os mecanismos tradicionais. Então, esse é o desafio que nós temos aqui, em termos de um processo, no caso aqui, o processo eleitoral da capital de São Paulo, como compatibilizar essas duas coisas. Ninguém sabe muito bem. Ninguém sabe muito bem. Eu recentemente estive nos Estados Unidos e conversei longamente com um rapaz que é do Google, que é o diretor de novas ideias do Google. Bom, eles estão desenvolvendo uma série de ferramentas para, enfim, dinamizar mais a relação e a possibilidade de contatos e que tenham como algum resultado mais estável. E eles acompanharam de perto o que aconteceu no mundo árabe, especialmente na Tunísia. E foi muito curioso, porque houve organizações na Sérvia, na Croácia, não tenho certeza, que desenvolveram técnicas de utilizar esses meios eletrônicos, de redes sociais, mas que não foi propriamente espontâneo. Eles ensinaram também essas redes a convocar pessoas para, em certos momentos, ter uma ação presencial. E isso aconteceu amplamente, está acontecendo nesse mundo árabe. Agora, o que não aconteceu ainda, que é a grande interrogação, aqui no nosso caso vai ser mais fácil, essas redes são capazes de aumentar a participação, mas não são capazes de criar instituições. Como é que você depois define mecanismos mais ou menos estáveis que permitam um processo de decisão? Essa ligação entre uma participação dispersa e um mecanismo de decisão que é estável, como Câmara de Vereadores, deputados, partidos, não está muito clara. Nós estamos experimentando. Isto aqui é uma atitude experimental. Qual é a possibilidade que se vai ter de ampliar o debate, fazer com que desse debate se gerem forças suficientes para influir nos setores, os locais onde a decisão é tomada, e não destruir esses locais, modificá-los, mas não deixá-los à margem, porque a sociedade moderna requer ao mesmo tempo uma participação ampliada e canais reconhecidos que podem tomar a decisão, sim ou não.